Bom, a obra começa em uma escola e na parede da sala tem 3 cartazes e em um deles está perguntando se a pessoa já deu tudo de si naquela vida. No outro diz que faltam 25 dias para o Enem e o último diz que o Enem só acontece uma vez e que passe por ele e a pessoa vai voar como um dragão. E o protagonista se pergunta se ele voltou para antes do exame de entrada na faculdade e ele está na escola secundária Ansheng número 1, no Reino Xia, no 3º ano, na classe 7 e o protagonista se levanta e dá um grito e ele pergunta que tipo de história de terror é aquela e que se ele tiver que reencarnar, pelo menos que seja depois dele entrar na faculdade. E desde os tempos antigos, a humanidade em Blue Star foi atingida por uma catástrofe, a invasão do Reino Secreto, e que os reinos secretos se conectam ao outro mundo, cheio de monstros terríveis, e às vezes eles aproveitam fendas no reino para invadir o mundo humano, e os monstros poderosos podem destruir várias nações e ameaçar toda a civilização humana, e para lutar, a humanidade desenvolveu um sistema de genes de besta, e que injete genes de besta para despertar um modelo de monstro e desbloquear talentos genéticos, e somente tais guerreiros podem salvar a civilização humana, e isso fez com que os guerreiros desfrutassem de status e tratamento muito mais elevado do que pessoas comuns, e toda Blue Star entrou em uma era onde a força marcial é tudo, e todo o resto é inferior, apenas o cultivo marcial está acima de tudo, e uma janela do sistema diz que introdução a viajante pelo mundo concluída e o corpo hospedeiro para atravessar e que agora implantando memórias, e o protagonista se pergunta se Iri, estudante do ensino médio, e uma garota diz para a sala olhar e que o lixo Iri deles está tendo outro pesadelo, e um garoto ri e pergunta se aquele tipo de perdedor ainda quer fazer o vestibular, e a garota pergunta do porquê ele não abandona a escola e vai para casa, e ela manda ele se tornar um trabalhador comum até morrer, e o protagonista diz que é verdade que toda história de protagonista intimidada tem uma líder, e ele pensa que parece que o dono original daquele corpo não tinha boa reputação na classe, porque os pais do original tiveram um acidente no 2º ano, o que o fez perder o foco nos treinamentos e estudo, e as notas anteriormente decentes caíram e se tornaram um pé na média da turma, e que então foi isso que aconteceu, e a garota irritada pergunta o que ele está olhando, e ela diz que aquela é a aula de artes marciais, e ela questiona se ele está tentando lutar, e o protagonista em pensamento se pergunta o que ele está olhando, e que ele estava pensando, e que o dono do corpo não estudou direito, mas ele é quem está sofrendo agora, e ele pensa que acabou herdando aquela vida super impopular e humilhante, e ele pensa que trágico, e nessa hora o professor chama pelos estudantes, e ele pergunta se eles estão prontos, e que eles estão prestes a começar a injetar o soro de modificação genética, e que tenham alguma confiança neles mesmos, e que os 3 anos de esforço para construir o físico e treinar a energia marcial para usar tudo hoje, e o professor diz que quanto àqueles que nunca levaram aquilo a sério antes, e o protagonista em pensamento diz que aquilo tem que ser uma piada, e que não é como se ele fosse aquele que estivesse falando, mas agora é ele, e ele se questiona do porquê ele tem que entrar em pânico, e o protagonista rindo fala que mais ainda, desde que ele herdou o papel do cara original ali, ele fará tudo certo e limpará a bagunça dele. Já na sala de injeção gênica, um aluno pergunta ao outro o que ele acha que ele vai acordar como, e que talvez um divisor de montanhas de nível 3 ou um dragão de ponte marinha de nível 4. O outro aluno diz que aposta que ele vai ser uma fera de bunda de nível 1, e ele dá uma risada, e uma máquina ali começa a soltar fumaça, e depois os soros aparecem, e um professor diz que aquele é o soro do despertar do gene, e que ele contém os genes primitivos de todas as bestas mágicas já registradas por guerreiros humanos, e que após a injeção, a pessoa absorverá um aleatoriamente e despertará, e que normalmente quanto mais forte o físico da pessoa, mais forte será o gene que a pessoa despertará, e o professor diz para os alunos não ficarem nervosos, e que depois que o soro foi injetado, é para eles aceitarem calmamente a onda de poder, e aqueles cujo nome são chamados é para irem para receber o soro deles. Então o professor chama por Shen Peng Fei, Miao Yunuo, e ele começa a injetar o soro, e vários alunos começam a gritar de dor enquanto o soro faz efeito no corpo deles, e o protagonista diz que todos eles agiram de forma estranha depois de injetar, e que parece que não será fácil, e ele diz que tanto faz e que ele vai em frente, e ele aplica no pescoço, e após ele aplicar, ele abre os olhos, e o professor diz a Iri que ele não parece ter mudado muito, e o protagonista diz que talvez ele tenha recebido uma dose falsa, e a garota de antes começa a rir, e diz para ir olhar, e que ele não parece ter despertado nada, e ela começa a irritar ele, e diz que um guerreiro que não desperta é como um pássaro sem asa, e ela pergunta se ele não está completamente condenado, e ela pergunta se aquilo não combina bem com ele, e que agora
agora ele não precisa ser um guerreiro, apenas ir para casa e esperar para morrer. E pensa que aquela garota é tão irritante, e ele se pergunta se ela também não é aquela que liderava o bullying contra ele, não era? E nessa hora, ele sente algo estranho, e ele pensa que espere, e que aquele sentimento, e uma janela aparece e diz que é adquirido o modelo de monstro infinito, e nessa janela tem o nome do corpo que o protagonista está, que é Yi-Ri, e também mostra que o físico geral dele está no rank E, e mostra as habilidades marciais dele, sendo elas a técnica básica de Ki do nono estudante, bloqueio da palma, técnica de corpo de ferro, e por fim, mostra o modelo de monstro, que está no estado extraído, e a garota pergunta o que ele está fazendo, e que se ele não acordou, então pare de fingir, e diz para eles saírem dali, e ela pergunta por que eles devem sair, e diz que se ela não for agora, será tarde demais, e desperta, e uma enorme criatura está em cima dele, e vários alunos são lançados para trás, e um aluno diz que impacto poderoso, e ele questiona quem despertou algo, e outro diz que aquela aura, e que ele não pode lidar com aquilo, e outro aluno questiona por que a outra pessoa está vomitando, e uma garota com chamas roxas nota aquela aura, e um garoto com cristais de gelo se pergunta se existe alguém mais forte que ele, e uma janela de sistema diz que o modelo de rank A chama louco de molar, e que as habilidades de linha de sangue são hálito escaldante, pulso fundido e absorção de esporos, e na forma avançada ele vira o senhor da chama de molar, e o sistema diz que vai desbloquear quando a compatibilidade com o modelo alcançar 100%, e que a compatibilidade I está em 3%, e ele pensa que modelo de rank A de molar, e que modelo de monstro infinito, e ele disse será que aquele é o dedo de ouro que o sistema o deu, e um aluno pergunta se era aquele perdedor I agora mesmo, e outro diz que ele instantaneamente usou a aura dele para explodir todos que estavam por perto, e que até o Wang Xing foi nocauteada, e que ela despertou uma besta mágica de segundo nível, o escorpião garra de chuva, e ele se pergunta que modelo I despertou, e diz que bem, e ele pede desculpa, e ele diz que fez uma grande cena despertando, e que ele disse para os alunos recuarem, mas eles não o ouviram, e vários alunos saudam I, e nesse momento, na caixa de som na parede, um professor diz para todos os alunos do terceiro ano desperto que eles devem agora prosseguir para o prédio de teste para examinar que tipo de gene de besta eles despertaram, e para testar o nível de artes marciais, e o professor começa a repetir mais uma vez, já no dispositivo de detecção de inovação de genes, o professor diz que ele pode testar o gene da besta mágica e o nível marcial do sujeito, e o professor diz Li Xiniyun, da classe deles despertou uma linhagem sanguínea de bestas mágicas de terceiro nível, inseto de espinha rápida, e que muita sorte, e uma pessoa diz que ele era apenas o mediano da classe deles antes de despertar, e que agora ele é o número 1, e que linhagens fortes são realmente injustas, e o professor diz que Shuzuo realmente faz jus ao título dele de melhor aluno da série, e que ele não é apenas aprendiz marcial de nível 9, e que ele despertou a linhagem de sangue de primeiro nível, entre as linhagens de níveis 3, dragão demônio de gelo, e que dessa vez o campeão da cidade de Ansheng tem que ser ele, e um aluno pergunta se outro viu claramente o que a senhorita Liu, que também é uma aprendiz marcial de nível 9, e se ela despertou, e ele diz droga, e que um estágio de 4 raro de linhagem do pardal infernal, e que a maior nota da província, e que se uma besta de linhagem de 4 estágios aparecesse em sua verdadeira forma, poderia destruir a maior parte de uma cidade, e que os guerreiros são tão fracos quanto as formigas diante deles, e somente os grão-mestre podem resistir a eles, e pensa que os modelos de besta despertados daqueles alunos são todos classificados como estágio 3 ou estágio 4, e ele se pergunta por que o dele é classe A, e o professor diz que em seguida, da classe 7 do terceiro ano, Yi pergunta se aquilo é demais, e todos os alunos estão ali chocados com o Yi, e um aluno diz que presença intensa, e que ele pode se tornar alguém grande um dia, e outro aluno diz que é melhor construir um bom relacionamento com o Yi, e aproveitar a fama dele, e uma aluna diz uau, e que cara do sonho, e pensa que aquele mundo realmente gira em torno do poder marcial, e começa a entrar na máquina, e um aluno diz que é a vez dele, e que com a aura que acabou de ter, o nível dele deve ser alto, e outro pergunta que tipo de linhagem sanguínea pode aliviar aquela pressão após o despertar, e que aquilo é loucura, e o aluno anterior diz que daquela vez, o número 1 deles está tendo um grande avanço, e um garoto ao fundo diz em pensamento que então o nome dele é Yi, e que ele realmente é algo pelo qual se deve aguardar, e o sistema diz que apenas informações básicas disponíveis, e que todos os dados de I são, e aparece vários pontos de interrogações, e que classe 7 Yi, e discípulo marcial de estágio 3, e que linha de besta desconhecida.
E os alunos que o admiravam começam a zombar dele e a rir. E um aluno diz que discípulo marcial de estágio 3 e que até o irmão mais novo do ensino fundamental conseguia vencer I. E aquela aluna de antes diz que vergonhoso e que decepção. E um aluno pergunta se linhagem desconhecida e que talvez I não tenha nenhuma. E outro aluno diz que exatamente e que tipo de linhagem decente pode alguém no estágio 3 ter e que parece que tudo aquilo foi apenas um peido alto. E ele diz aí e que ele realmente ainda é aquele perdedor sem esperança e pensa que como esperado e que o modelo não foi detectado, mas aquilo acionou uma janela para o modelo de monstro infinito e uma janela aparece dizendo modelo de monstro infinito e guia de atualização e que pode ser feito completando missões ou aumentando a reputação e que ele pode obter modelos de monstros adicionais completando missões ou aumentando a reputação dele e que o nível atual de sorteios é 0 e pensa que a classificação de modelo dele pode ser diferente da deles, mas aquilo significa que desde que ele cumpra as condições, ele todo feliz se questiona se ele pode desenhar modelos de monstros infinitos e se então se ele não seria o rei dos monstros. Depois de um tempo, na escola número 1 Ansheng, o professor pergunta o que é aí e se ele quer dar uma pausa para estudar em casa e voltar para o exame de entrada na faculdade e se acha que ele pode acreditar que realmente vai estudar em casa e diz ao professor que ele realmente quer melhorar e que ele sabe que caiu muito atrás e que ele tem que passar por um treinamento especial agora e que se ele seguir o ritmo de todos, não há esperança para ele. E o professor diz aí que ele sabe daquilo e que se ele quer se tornar um guerreiro, a única maneira é ir para a faculdade. E o professor diz que sabe que despertou a linhagem sanguínea, mas a fundação é muito fraca e que não há chances de passar no exame de entrada e que então é para ele se preparar para repetir o ano e tentar novamente no ano que vem e que não tenha pressa. E todo motivado diz ao professor que ele está desesperado para melhorar e que talvez o professor não tenha entendido e que ele despertou uma poderosa linhagem de sangue e desde que ele treine duro, ele definitivamente pode ter sucesso e pede ao professor para olhar sinceridade nos olhos dele e que ele nunca mentiria para o professor e o professor diz que aqueles olhos realmente parecem sinceros e ele diz que tudo bem, mas que ainda voltará para ele para repetir o ano que vem. No centro guerreiro Ansheng e pensa que a casa dos pais dele foi hipotecada por 600 mil e com a indenização por acidente de mais de 1 milhão e que agora ele tem uma quantidade decente de capital inicial e para melhorar o poder dele agora, ele tem duas opções. Uma é subir de nível como guerreiro e a outra é aumentar a taxa do contrato com o modelo de molar. E ele pensa que de acordo com os dados do modelo Monstro Infinito, cada modelo começa com apenas um ponto de compatibilidade, mas de mola tem claramente 3 pontos de compatibilidade e ele se pergunta de onde vieram os outros dois e que só há uma resposta e que o modelo de molar absorveu o poder do soro de despertar genético e ganhou 2 pontos de compatibilidade e que aquilo prova que os soros relacionados a gene naquele mundo podem melhorar as habilidades de modelo e em vez de treinar até a morte como um guerreiro, gastar dinheiro para aumentar a compatibilidade do modelo combina melhor com ele e pensa que ele precisa se apressar e comprar um soro que melhore os genes. Então ele usa o cartão de estudante dele para entrar em um local e ele se choca com algo e ele pensa que todo mundo ali despertou a linhagem e que depois dele despertar o modelo de chama louco de molar, ele ganhou a habilidade sensorial única, o campo magnético de vida, e que de molar pode sentir os sinais de vida emitidos pelas criaturas através da liberação do campo magnético dele de vida, e que ele pode claramente sentir o QI e o sangue dos guerreiros queimando como uma fornalha dentro deles, junto com os rugidos bestiais das linhagens sanguíneas dele, e diz que guerreiro, monstros e que ele não pode conseguir mais suprimir o desejo de lutar dentro dele. Afinal, de mola louco é o rei das bestas no mundo deles, destinado a conquistar toda a vida no planeta, e infelizmente ele é apenas um novato agora, e ele só pode suprimir a linha de sangue de luta de Molar por agora, e quando ele ficar mais forte, ele vai mostrar ao mundo o que significa ser o rei dos animais, e nessa hora, alguém toca no ombro de I, e uma bela mulher diz para ele não ficar espiando os outros tão casualmente, e pede desculpas a ela, e que ele não queria aquilo, e ela diz tudo bem, e que ele provavelmente acabou de despertar o gene de monstro dele, e que não ser capaz de controlar os poderes dele é normal, e ela pergunta o que o traz ao centro guerreiro, e I responde que ele está ali para comprar medicamentos genéticos, mas aquele lugar é enorme e ele não consegue encontrar o caminho, e pergunta se ela poderia o ajudar, e a mulher pergunta se medicina genética e se ele está usando naquela fase, e pergunta se tem algo errado com aquilo, e ela responde que não realmente, e que é só que a medicina genética não é barata e pode facilmente causar resistência, fazendo ele se tornar menos eficaz com o tempo, e ela diz que se ele quer maximizar o
efeito, os guerreiros geralmente esperam até que a linhagem atinja o gargalho antes de usá-lo e pergunta a ela quanto custa uma poção gênica, e ela diz que no estágio atual dele, ele só pode usar a poção de iniciante do tipo sólido e custa cerca de 400 mil, e em pensamento se pergunta se tão caro, e que se ele usasse todas as economias dele, ele não teria dinheiro para pagar 5, e pergunta a ela se ela sabe de alguém que poderia dar um desconto, e ela diz que tal aquilo, e ela diz para ele levar o cartão de visita dela com ele, e com a indicação de um guerreiro veterano, ele pode ganhar algum desconto, e no cartão dela diz artista marcial de 4º nível, Huang Heli, e agradece a ela, e ela diz que o vê por aí se o destino permitir. Depois de um tempo, e diz que certo e que o próximo e ele está no caixa pagando uma compra de 1.400.000. Depois ele vai em uma loja de armas e tem gastos insanos. Já em casa, e está gritando de dor e o sistema diz modelo de besta, chama louco de molar e a compatibilidade sobe de 3% para 4% e depois de 4% para 7%. E na outra janela diz que as estatísticas gerais subiram de 8 para 10 e o rank armado 7 sobe de 10 para 15, e diz que é aquilo que é subir de nível, mas com cada dose de poção gênica o físico dele melhorou. Na final ele só aumentou um pouco e que parece que à medida que o corpo dele se fortalece, outras mutações de base ficam cada vez mais difíceis de desencadear, e ele diz que nada é ruim e que em apenas alguns minutos ele ganhou o que outros trabalham 3 anos para conseguir, e que aquilo é apenas usando as estatísticas física base, e que se ele ativar o poder de linha de sangue de Molar, e que talvez ele realmente tenha a chance de ser o maior na pontuação no exame, e que se aquela trapaça não conseguir vencer os gênios, então aquela trapaça é muito fraco, e diz para partir para o reino secreto, e que as fendas do reino secreto são classificadas de S a I, e que se as classificações mais altas significam bestas mais fortes dentro, e que bestas no reino de classe S são completamente incontroláveis pelos humanos, e que se eles invadissem o mundo real, seria um desastre apocalíptico. Em outro momento, e está em Ansheng número 3, no reino secreto de nível E, e ele diz que há menos pessoas ali do que ele esperava, e que talvez seja porque aquele reino secreto tenha sido desenvolvido por muito tempo, afinal é um reino antigo, e quaisquer tesouros que ali tinham já foram levados, e que restam apenas alguns animais fracos para os guerreiros novatos treinarem, e diz olá para uma secretária, e diz a ela que ele reservou um ingresso para o reino secreto número 3, e ela diz para ele assinar a renúncia de morte, e que aquele é o ingresso. Já em outro lugar, e diz que então aquela é uma fenda no reino secreto, e ele diz que aquele é o começo da ascensão dele para se tornar o rei das bestas, e todo animado diz que ali vai ele, e ele dá um salto enorme em direção à fenda, e atravessa com tudo na fenda, e quando o I chega do outro lado, ele diz estrela Kenglan, estrela Enwei, estrela Taijin, e mesmo que ele tenha visto a aparência do reino secreto nos livros didáticos, não é nada como vê-lo realmente pessoalmente, e que é realmente magnífico, e que ele pode ver o céu estrelado, e uma besta está se esgueirando-se atrás de I, e a janela diz besta de 1º nível, coelho dente de lâmina, e o coelho já salta com tudo em direção a I, e o agarra pela cabeça, e o chama de idiota, e pergunta se o coelho achou que ele não poderia o sentir, e o sistema diz que a habilidade de modelo campo magnético da vida está ativada, e elimina o coelho com as mãos, e diz que o núcleo mágico do coelho dente de lâmina é branco, de qualidade média, e provavelmente vale cerca de 1000 yuan, e que ele ganhou 1000 yuan apenas um minuto depois de entrar, e que aquilo é bem eficiente, e que pessoas comuns trabalham até a morte durante o mês inteiro e ganham de 3 a 4 mil, mas coletar muitos núcleos de besta de 1º rank não tem sentido, e que seria melhor encontrar pelo menos uma besta de 2º rank, e uma enorme besta de 2ª classificação aparece, e é um inseto cadáver demoníaco, e infeliz diz que falando no diabo, e rapidamente I parte o monstro no meio, e ele diz que leu a enciclopédia dos monstros, e que em comparação com a casca dele semelhante ao aço nas costas, a armadura macia do abdômen do inseto cadáver demoníaco é obviamente mais fácil de quebrar, e o monstro se enrola e parte para cima de I com tudo, e diz artes marciais, e ele desfere um ataque chamado Hyperfeixe, que se assemelha ao Kamehameha que acerta o monstro, e o monstro atira 2 projéteis em direção a I, e ele se pergunta se as mandíbulas podem disparar projéteis, e pula para poder desviar do ataque, só que ele nota que a roupa dele acabou
acabou rasgando, e ele diz que droga, e ele questiona se o monstro sabe o quão caro é aquele traje, e pensa que no nível atual dele, de artista marcial, ele não consegue fazer nada com aquele inseto, e que sem as técnicas marciais poderosas como apoio, mesmo com energia dantiana profunda e forte vitalidade sanguínea, ele mal consegue exercer 50% da força dele, e é porque o corpo original foi um grande fracasso acadêmico, e que ele não tem outra escolha senão trapacear, e diz para o Louco de Molar ativar a linha de sangue do Imperador Demônio, e aumenta seu empoderamento de 15 para 21, e o monstro dá um enorme rugido, e rapidamente avança até a boca do monstro, e sai cortando o monstro pelo corpo inteiro. Após eliminar o monstro, ele diz que o físico geral dele, disparando para 21 pontos, ele destruiu completamente o inseto cadáver demoníaco de nível 2, e que depois de desativar a transformação dele, ele ainda tem que expulsar o excesso de calor no corpo dele, o que o faz sentir como um motor a jato, e nota que aquela espada curta que ele acabou de comprar foi corroída pelo veneno do inseto cadáver demoníaco, e ele pergunta se uma arma de $250 mil não pode nem lidar com um monstro de nível 2, e que o controle de qualidade é terrível, e que a avaliação é ruim, e fica com a barriga roncando, e ele se pergunta se o consumo de energia da primeira caçada ao monstro dele foi muito alta, e que ele está com tanta fome, e ele diz que não trouxe nenhuma comida, e nesse exato momento, e se pergunta que cheiro é aquele, e que tão perfumado, e pensa que é um núcleo mágico, e que o núcleo do inseto cadáver demônio é de grau verde, e até parece emitir um aroma tentador, e diz que quem se importaria, e ele engole o núcleo mágico, e o sistema diz que o modelo de monstro Louco de Molar, Imperador Demoníaco, aumentou a compatibilidade de 7% para 7,3%, e diz que a compatibilidade dele aumentou, e ele feliz diz que gastou centenas de milhares em uma poção genética, e aquilo só aumentou a compatibilidade dele em 1%, mas aquele único núcleo mágico verde aumentou em 0,3%, e 3 ou 4 daquela vale uma porção inteira, e diz que então os núcleos mágicos brancos do coelho dente de lâmina deveriam pelo menos aumentar a compatibilidade em 1%, e ele chorando pensa que droga, e que ele desperdiçou o dinheiro dele no pay to win, e diz que vai transformar a frustração dele em motivação, e que hoje à noite ele, Yi, vai caçar a vontade do coração dele, e manda o campo de vida ativar. Na tarde seguinte, a janela do sistema mostra que a compatibilidade está em 9% agora, e o físico geral está em 15,8%, e pensa que depois de atingir 9% de compatibilidade, consumir mais núcleos mágicos brancos não aumentará mais, e ele terá que vender eles por dinheiro em vez disso, e chega na recepção e diz que tem um total de 20 núcleos mágicos brancos e um núcleo mágico verde, e a mulher pergunta se ele está falando sério e se um mero estudante do ensino médio conseguiu coletar tantos núcleos mágicos, e diz que de acordo com as regulamentações do governo, os artistas marciais devem enviar 1/10 do saque deles, e que para um núcleo mágico verde ele precisa entregar 5 brancos, e consegue um total de 200 mil créditos no reino Jia. Após um tempo, faltam 9 dias para o exame de entrada para a faculdade, e na cidade de Yansheng número 4, no reino secreto de classe D, um homem pergunta ao capitão Lin se eles devem completar a missão recompensa da flor de jade de sangue daquela vez, e o capitão diz que durante a última exploração deles, eles já encontraram a localização geral da flor de jade de sangue, mas como o velho Shen foi ferido por um monstro, ele não poderá se juntar a eles no reino secreto daquela vez, e uma mulher pergunta se aquilo significa que ele só tem 5 pessoas, e outro cara diz que sim, e que as regras determinam pelo menos 6 pessoas são necessárias para entrar em um reino secreto de classe D, e Lin diz para eles não se preocuparem, e que ele entrou em contato com uma agência para apresentar um novo artista marcial a eles, e Lin é um artista marcial de nível 2, e Lin pergunta se Yi é o discípulo marcial de nível 9, Dead lá, e Yi responde que isso mesmo, e Yi pensa que como ele ainda é um estudante e não está qualificado para entrar em um reino secreto de classe D, ele teve que usar uma agência ilegal para criar uma identidade falsa e entrar para aquela equipe, e que aquilo custou 100 mil créditos, e pensa que foi um roubo isso, e o líder diz que Deadslá parece um nome um pouco estrangeiro, e responde que sem escolha, e que se ele usasse o nome original, aquilo violaria os direitos autorais, e Lin diz que esquece e que é só um codinome de qualquer forma, e que com aquele nível de força nono dele de discípulo marcial, ele realmente não se qualifica para um reino secreto de classe D, e que a equipe dele deixará aí observar e aprender, mas não os
atrase e diz que sem problemas, e ele se pergunta se esclarecendo responsabilidades antes da missão, e que aquilo é bem confiável na verdade, e que é melhor do que o ferrar no meio da missão. E com todos no carro, o líder diz certo, e que eles vão lá, e que daquela vez eles precisam encontrar a flor de jade de sangue. E após eles entrarem no portal, o líder diz que de acordo com o rastreador, a flor de jade de sangue está em um oásis à frente, e é guardado por um monstro de nível 2 com linhagem de nível geral, e pensa que da última vez era uma floresta tropical, agora é um deserto, e que parece que os reinos secretos não estão conectados apenas a um mundo. E um homem diz ao capitão que são os ratos demônios da terra, e que eles se prepararam para eles, e o capitão diz para o Woody cuidar deles, e ele diz que é entendido, e Woody arremessa várias lâminas, e elas acertam os ratos na cabeça, e eles explodem, e Woody diz que é eliminado, e pensa que infundindo energia marcial nas lâminas de arremesso, e que elas explodem como uma bomba com impacto, e pensa que aquele cara é implacável e fala pouco. Depois de um tempo, todos do grupo estão andando pelo deserto e pergunta do porquê eles não estão dirigindo e que ainda fica alguma distância até o oásis. E o capitão diz que como os monstros no oásis são altamente sensíveis e que o som de um off-road com certeza os alertaria. E ele manda distribuir as tarefas enquanto anda. E ele manda Xiao Jia jogar granada de atordoamento mais tarde para atrair a besta para fora. Xiao Wu e Woods, eles dois é para armarem a armadilha e velho Liu é para fornecer fogo supressivo e que ele cuida da linha de frente e Yi é para apenas observar e responde que claro, e a granada explode ali e o líder diz que a granada de atordoamento contém feromônios de monstro de alto nível, fazendo alguns animais pensar que o território está sendo invadido, o que os atrairá, e um monstro de nível 2 aparece e é um dragão de terra e o líder diz para o cara novato ter cuidado e que o monstro está chegando. Em outro lugar, um homem está passando por onde Woody eliminou aqueles ratos e ele pega uma das lâminas e rindo ele lambe ela. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo. E se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. E se estiverem pelo celular, peço que hypem um vídeo para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.